você abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6 ao verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 ao verso 10. Poderia pedir para você se colocar de pé? Vamos ler juntos a palavra. Depois a gente senta, uma questão de atenção aqui, de reverência. Atos 16, versos 6 a 10, diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Você pode curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã para louvar o Teu nome, para cultuar o Senhor, para celebrar a ceia do Senhor. E agora, quando a Tua palavra será compartilhada, nós oramos que cada coração, que cada mente seja capaz de entender as verdades espirituais que Teu Espírito Santo quer nos transmitir nessa manhã, e assim que sejamos transformados por essa palavra, Senhor, e Te daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar agora sim o seu assento. Liu Shikung foi um pianista chinês que ganhou o prêmio de segundo melhor pianista em 1958 no torneio de música Tchaikovsky, em Moscou. Um tempo depois, deu-se início à Revolução Comunista na China, a Revolução Cultural, e o Liu acabou sendo preso, onde ficou 5 anos impedido de tocar o seu piano. Depois que foi liberado da prisão, ele voltou a fazer as turnês e os críticos ficaram impressionados por terem constatado que a sua habilidade musical, na verdade, havia melhorado. E perguntaram-lhe como que pôde acontecer isso, se durante 5 anos ele foi impedido de chegar perto de um piano. 5 anos ele ficou sem praticar. E tendo perguntado como ele conseguiu melhorar a sua musicalidade, Liu respondeu: na verdade, eu pratiquei sim. Todos os dias eu ensaiava cada peça musical, cada nota, nota por nota, em minha mente. Eu fiquei pensando nesse relato, nesse testemunho que aconteceu com esse pianista, e refletia como que nós lidamos com os impedimentos que se apresentam diante de nós. Você já deve ter enfrentado algum impedimento na sua vida. Talvez um projeto que você estava empenhado em fazê-lo acontecer e por alguma razão, algum impedimento aconteceu. Como que você lidou com essa situação? Talvez uma decisão que você estava tomando de comprar algo, de iniciar algo, e você se viu impedido por algum fator. A realidade é que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos impedimentos. Você talvez já enfrentou algum impedimento, talvez um impedimento em uma viagem, talvez um impedimento na questão do trabalho. Então, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Lidando com
impedimentos. Pensando sobre os impedimentos que vêm à nossa vida. Como que você lida, então, com impedimentos? Vamos refletir sobre isso daí. Esse texto que nós lemos trata da segunda viagem missionária de Paulo, que estava acompanhado de Timóteo, seu discípulo, estava acompanhado de Silas, um líder que tinha vindo da igreja de Jerusalém, e provavelmente acompanhado de Lucas, que estava relatando esses fatos. E o texto revela claramente que o Espírito Santo estava dirigindo, conduzindo a vida de Paulo e sua equipe, dos servos de Deus. Isso me lembra de Romanos 8,14, que diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você quer saber se uma pessoa é filho de Deus, ou você quer saber se você está vivendo como um filho de Deus? Avalie por um momento, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Você está permitindo que o Espírito Santo conduza a sua vida, ou você está tomando decisões por conta própria, sem sequer perguntar ao Senhor qual é a vontade dele? Os filhos de Deus são caracterizados pelo fato de serem dirigidos pelo Espírito de Deus, é o que diz Romanos 8,14. Então eu queria já encorajar você, a cada dia, quando você despertar, abrir os seus olhos, que você já faça uma primeira oração dizendo: Senhor, eu coloco esse dia na tua presença, e eu peço que o Senhor conduza os meus passos, eu peço que o Senhor dirija a minha vida, em cada decisão, em cada momento, que todas as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas, sejam dirigidas pelo Senhor, para fazer a tua vontade. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17, Paulo nos alerta ou nos exorta sobre vivermos esse princípio. O princípio de viver dirigidos, buscando saber a vontade do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, diz Paulo. Que não sejam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você tem vivido cada dia da sua vida buscando entender qual é a vontade de Deus? Mas aqui o texto que nós lemos, queridos, fala que essa comitiva missionária, esse grupo missionário, eles foram impedidos quando tentavam pregar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos quando tentaram se dirigir a Bitínia para fazer a obra missionária. E a palavra de Deus nos diz de uma forma clara: quem os impediu? Foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, diante de impedimentos que nós enfrentamos na vida, nós podemos extrair aqui desse texto algumas lições importantes sobre como lidar com os impedimentos, porque eles virão em algum momento. E nem todo impedimento, queridos, necessariamente é algo ruim. Na verdade, nós precisamos discernir a origem dos impedimentos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Precisamos discernir a natureza do impedimento. O versículo 6 do nosso texto diz claramente que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia e depois de se dirigirem a Bitínia. Quando a gente fala de impedimentos ou de discernir a natureza, a origem dos impedimentos, eu queria que você entendesse que pelo menos 3 origens para o impedimento existem. A primeira delas é quando esse impedimento é de origem divina, como aconteceu aqui nesse texto. Quando Deus está impedindo você de prosseguir em alguma direção, em alguma decisão, em algum projeto, em algum plano,
você pode saber que o Senhor está fazendo isso porque Ele ama você, porque Ele tem o melhor para você. Às vezes nós não gostamos de ser impedidos, porque nós criamos uma expectativa sobre aquilo que nós gostaríamos que acontecesse e de repente nós somos surpreendidos por um impedimento que veio da parte de Deus. Por isso que é importante nós sermos sensíveis ao Espírito de Deus. A cada manhã dizemos: Senhor, conduza os meus passos, me ajude a entender a Tua vontade, como diz Efésios capítulo 5. Porque quando eu discerno a vontade de Deus, quando eu entendo que esse impedimento veio da parte do Senhor, qual que vai ser a minha reação? Qual que deve ser a minha resposta a esse impedimento? Deve ser uma resposta de obediência. Se Deus está dizendo não, se Deus está dizendo pare, se Deus está dizendo não continue, o meu papel e o seu deve ser de obedecê-lo. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Amém? Você confia que Deus tem o melhor para a sua vida? Amém. Números capítulo 22, verso 22, Números 22, nos conta a história de um homem chamado Balaão, que ele estava se dirigindo num plano da sua vida, num projeto, num desejo. Ele tinha recebido uma proposta para ganhar dinheiro, para fazer algo que não era da vontade de Deus. Ele tinha sido contratado para amaldiçoar Israel. E aí ele monta no seu animal, na sua mula, e ele segue para aquele lugar para amaldiçoar. Mas o verso 22 diz que acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Então, quando Balaão estava se dirigindo para amaldiçoar a Israel, ele estava indo numa direção que era contrária à vontade de Deus, e o Senhor enviou um anjo que se colocou diante daquele animal, impedindo a continuidade daquela viagem, impedindo o caminho. Aqui é um exemplo claro que Deus vai intervir sobre a minha vida e sobre a sua vida quando nós estivermos tomando um caminho errado. Porque Ele nos ama, Ele quer nos livrar daquilo que é o mal, assim como nós, como pais, buscamos livrar os nossos filhos quando estão tomando um caminho errado, se aproximando de uma situação perigosa. E o nosso instinto de cuidado, de pai, de mãe, é exatamente livrar a criança de continuar naquela direção, porque sabemos que tem um risco, um perigo ali à frente. Então, eu quero dizer para você que se impedimentos estão acontecendo na sua vida, pare, ore, fale com o Senhor e pergunte a Ele: Senhor, essa situação, esse impedimento que se levantou, isso está acontecendo por causa que o Senhor não quer que eu continue? É o Senhor que está impedindo esse projeto? Eu lembro que nós tínhamos o plano de comprar uma propriedade, um terreno para construir a nossa casa, e nós tínhamos encontrado um local e fizemos planos, fizemos até alguns desenhos, uns rascunhos de desenhos, e nós começamos ali uma negociação. Mas nesse processo nós oramos e pedimos que o Senhor nos conduzisse, que se não fosse a vontade dEle, que impedimentos acontecessem, que Ele nos desse um sinal e que alguma coisa travasse aquela negociação. E assim como nós oramos, aconteceu, irmãos. Uma das pessoas que era proprietária não estava disposto a seguir assinando aquela negociação, e ele começou a colocar empecilhos e dificuldades para que a gente pudesse comprar aquele imóvel. E a partir daquilo nós entendemos claramente que Deus estava fechando o caminho, e aquele não era o lugar que Ele tinha para nós. E as portas ali se fecharam, nós agradecemos a Deus e entendemos que não era. E mais tarde o Senhor preparou um outro local onde nós pudemos comprar o terreno e construir a nossa casa. E pode ser em situações, talvez de um
um grande investimento, ou pode ser em situações mais simples da vida do dia a dia, até sobre você falar com alguém, sobre você tomar uma determinada decisão no momento, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família. Busque entender se os impedimentos vêm da parte do Senhor. Segunda origem de impedimentos que nós entendemos que existe é aquele que vem do diabo, de Satanás. Será que Satanás está interessado em nos impedir em algumas coisas? O que vocês acham? Com certeza. Principalmente quando você está empenhado em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando você está seguindo uma direção de Deus, quando você está buscando fazer a vontade de Deus, o inimigo vai tentar se levantar e atrapalhar, e impedir e frustrar esse plano. E o próprio Paulo declara que isso uma vez aconteceu com ele, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Olha o que ele fala nessa carta, escrevendo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, 18. Diz assim um texto: por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Olha só, Satanás nos impediu de chegar até vocês. Talvez você está pensando, mas como assim? Paulo era um homem de Deus. Como que Satanás impediu? Queridos, toda vez que estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos num enfrentamento, numa batalha. E certamente existe uma resistência para que aquele projeto, aquilo que vai trazer glória a Deus, não aconteça. Vocês lembram quando Daniel estava em oração e o anjo Miguel veio até ele para trazer uma mensagem, e esse anjo vai dizer que ele enfrentou uma forte resistência. Ele enfrentou uma forte resistência para chegar ali. Então, há impedimentos que muitas vezes o inimigo levanta para nos fazer desistir do projeto. A Bíblia conta em Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 39, que Jesus estava indo com seus discípulos em direção à terra dos Gadarenos, porque ali havia um homem possesso de uma legião de demônios. E o Senhor tinha um projeto de libertação naquela vida, naquele lugar. Mas diz o texto em Marcos 4,39 que se levantou uma grande tempestade, os discípulos ficaram apavorados e foram despertar o Senhor, dizendo: o Senhor não se importa que nós pereçamos. E diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Querido, se aquela tempestade tivesse vindo da parte de Deus, Jesus não estaria repreendendo a fúria do mar e do vento, porque ele estaria repreendendo uma ordem de Deus. Não faria sentido. Mas a gente vê claramente que aquilo ali foi um levante sobrenatural, numa viagem, num projeto que implicava com a libertação de alguém. E aqui nós aprendemos com a atitude de Jesus, que quando a origem do impedimento vem da parte do inimigo, a nossa resposta, diferente do primeiro impedimento que vem da parte de Deus, nossa resposta não pode ser de obediência a Satanás, mas tem que ser de quê? De perseverança e de resistência. Jesus repreendeu, resistiu àquela tempestade, resistiu à força do mar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, diz assim: resistam-lhe firmes na fé. Resista a quem? Resista ao diabo. Resistam-lhe firmes na fé. Tiago vai dizer: mas resistam ao diabo, Tiago 4,7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós somos chamados para resistir qualquer força contrária, qualquer força que não venha da parte de Deus. E essa resistência significa perseverarmos, insistirmos, orarmos, guerrearmos espiritualmente.
exercermos a fé, assim que a gente lida com esse tipo de impedimento. Eu lembro que quando estávamos nos preparando para ir receber um treinamento missionário nos Estados Unidos, nós fomos na embaixada americana pedir o visto e tivemos o nosso visto negado a primeira vez. Depois nós fomos em outro consulado em São Paulo, submetemos novamente e novamente negaram o nosso visto. E ali nós podemos ter desistido e pensado, bom, de repente Deus não quer que a gente vá para os Estados Unidos. Mas veio uma convicção no nosso coração que nós deveríamos resistir àquele impedimento, que nós deveríamos perseverar, e nós fomos e submetemos uma terceira vez. E a terceira vez, o Senhor abriu as portas, o visto nos foi concedido, e nós pudemos ir para lá receber o treinamento missionário. Foi um impedimento, mas nós perseveramos e tivemos vitória. Lembro de uma situação semelhante, que eu estava com minha filha Elisa, e ela também dando entrada no visto para receber um treinamento missionário nos Estados Unidos, e ali as portas se fecharam para ela. E naquela situação não era uma questão de uma resistência oferecida pelo inimigo, mas de fato o Senhor estava fechando as portas para ela naquele lugar, porque tinha uma porta aberta para ela lá em Amsterdã, na Holanda, onde ela foi receber o treinamento. Então, assim como Paulo queria ir para Bitínia, o Senhor não percebeu, como ele queria ir para a Ásia, poxa, mas na Ásia não tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus? Em Bitínia não tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus? Tinha. Não é que a palavra de Deus não precisava ser pregada ali, mas o Senhor tem uma prioridade, Ele tem uma ordem, por onde as coisas devem começar. E nós devemos seguir a ordem, o plano dele. Mais tarde, Paulo voltou para a Ásia. Mais tarde, Paulo pregou em Éfeso. Mais tarde, Paulo plantou uma igreja e houve um grande avivamento na Ásia a partir de Éfeso. Mas aquele momento não era o momento. Aquele primeiro momento que ele tentava ir para a Ásia, o Espírito de Deus falou, não, eu estou impedindo vocês de ir. Porque a prioridade de Deus para Paulo e sua equipe naquele momento era a Europa, era a Macedônia. Como nós vamos ver mais à frente. Mas uma terceira origem de impedimentos, queridos, é quando acontece uma situação natural. Não é uma situação necessariamente espiritual, e nós não podemos espiritualizar o que é natural. E nem podemos naturalizar aquilo que é espiritual, nós precisamos ter o discernimento. Às vezes, simplesmente acontece uma coisa natural. Então, quando o impedimento vem da parte de Deus, o que nós fazemos? Obedecemos e nos submetemos. Quando o impedimento vem da parte do inimigo, o que nós fazemos? Nós nos levantamos, resistimos e perseveramos. Mas quando o impedimento é natural, uma situação que está além da nossa força, seja uma causa natural, como que a gente supera aquele impedimento? Numa situação dessa, nós temos que exercer fé para o sobrenatural de Deus, para o milagre de Deus, para a intervenção de Deus, remover aquele impedimento. Então, quando Paulo estava indo num navio, ele estava como um prisioneiro, e eles partiram da ilha de Creta e embarcaram, e Paulo avisou aos comandantes daquele navio, dizendo, olha, senhores, eu vejo que o tempo está perigoso, é melhor nós não partirmos, mas é melhor nós aguardarmos. Mas aqueles homens não deram ouvido a Paulo, e eles decidiram navegar, e acabaram sendo surpreendidos por uma terrível tempestade, onde eles ficaram muitos dias e noites sendo assolados, açoitados por aquela tempestade. Certamente Paulo, um homem de fé, um servo de Deus, orou em relação àquela tempestade, repreendeu aquela tempestade, clamou a Deus por livramento, mas a tempestade não cessou, queridos. E ali eles estavam agora presos no mar, presos naquela tempestade, aquele barco, aquele navio encalhado, sendo açoitado pelas ondas, e todos correndo risco de vida. Atos 27, 25. Diante dessa situação, Paulo se levanta e diz, portanto, senhores, tenham coragem,
pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. O que tinha sido dito? Ele disse: olha, na noite passada, um anjo do Senhor veio e falou para mim: Paulo, tenha coragem, é necessário que você compareça perante César. Então, ali era um obstáculo natural, era uma tempestade que aconteceu, era comum daquela época, naquela circunstância, era um evento natural. E ali o que Paulo precisou exercer, a fé, a confiança, de que apesar daquele impedimento estar ali, o Senhor iria intervir e dar uma vitória sobrenatural. Então, diante de impedimentos naturais, nós precisamos confiar no milagre sobrenatural, nós precisamos confiar na ação sobrenatural, na intervenção do Senhor, para remover, porque às vezes a situação, o impedimento é mais forte, muito maior do que nós podemos lidar. Às vezes nós estudamos todas as possibilidades, os meios, os recursos que nós temos disponíveis, as pessoas que nós podemos buscar ajuda, e apesar de toda ajuda que busquemos, não tem como remover aquele impedimento. E aí nós vamos precisar de ver o milagre, o sobrenatural acontecendo. Isso acontece. Eu lembro de uma amiga que nós temos na igreja de Curitiba, e ela fez um concurso, e por conta do processo natural de seleção, só tinha uma vaga, e ela ficou em segundo lugar, e ela queria muito aquele emprego, e ela orou, e ela disse: Senhor, eu não consegui ser aprovado em primeiro lugar para ter essa vaga, mas se o Senhor quiser que eu trabalhe ali, eu sei que o Senhor pode fazer um sobrenatural. E Deus fez, queridos, aquele impedimento Deus removeu, porque aí o Senhor moveu lá naquela empresa, e eles abriram uma segunda vaga e a contrataram. O trabalho que ela queria foi uma ação sobrenatural. Então o Senhor conhece a minha necessidade e a sua. Então a primeira lição que nós aprendemos com esses homens é que nós precisamos entender, discernir a origem dos impedimentos. A segunda lição que nós aprendemos é que, uma vez que a gente tenha o discernimento, a gente saiba da origem, a gente pode confiar que Deus vai nos mostrar qual é o próximo passo. Você está vivendo uma situação, enfrentando um impedimento, você discerniu a origem daquele impedimento. O que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? O versículo 9 do nosso texto de Atos 16, verso 9, vai dizer que à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então, talvez Paulo não entendia por que eu não devo ir para a Ásia, por que eu não posso pegar em Bitínia agora. Mas ele confiou que o Espírito de Deus estava dizendo: não é o momento de ir para esses lugares. E ele pôde confiar que o Senhor iria mostrar então qual seria o próximo passo. E aqui ele tem uma visão à noite, quando ele chega em Trode, e ali ele tem a visão de um homem macedônio dizendo: passa para cá e nos ajude. E aí ele entendeu, ele discerniu que o Senhor os estava chamando para Macedônia. Então, eu e você podemos confiar que o Senhor nos dará direção quando nos depararmos com um impedimento. Podemos confiar e aguardar, sabendo que em algum momento adiante, certamente a direção do Senhor virá. Essa direção pode vir através de uma visão, através de um sonho, através de uma palavra profética, através de um conselho de uma pessoa piedosa, ou através daquele testemunho interior, falando no seu coração qual é a direção que você deve seguir. É esse que diz: quando te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Senhor tem prazer em nos apontar o caminho, amém, queridos? O Senhor tem prazer em nos mostrar a direção.
Então, ele vai nos mostrar o próximo passo. A terceira lição que nós aprendemos é que devemos ter uma prontidão de obedecer. Quando você entende a origem do impedimento, quando o Senhor mostra qual é o próximo passo, qual é a sua resposta, qual é a sua atitude? Imediatamente obedecer. Veja aí comigo o verso 10 do capítulo 16. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja, quando Paulo entendeu que o Senhor os estava chamando para a Macedônia, ele não ficou pensando, bom, eu acho que eu vou fazer um plano para daqui a 5 meses ir até aquele lugar. Ele não ficou enrolando, distraído com outras coisas. A palavra de Deus diz que imediatamente eles entenderam e foram. Queridos, obediência significa prontidão de fazer aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Alguém já disse que uma obediência tardia é desobediência. Às vezes você demora para obedecer e passa o tempo, o timing, aquele momento exato que você precisava estar ali cumprindo o que Deus te chamou para cumprir. Então, quando você tem convicção de que Deus está te dando uma direção, seja pronto para obedecer e seguir naquela direção. Efésios 5,16 diz que nós devemos remir o tempo. Devemos remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Eu queria compartilhar ainda uma quarta e última lição para refletirmos nessa manhã sobre os impedimentos. É que nós precisamos ter a atitude certa diante dos resultados causados por esse impedimento. Nós precisamos ter a atitude certa diante dos resultados causados por um impedimento. Eu quero que você avance aí no capítulo 16 até o versículo 25. Enquanto você localiza aí, deixa eu te contar aqui o contexto. Então, Paulo vai para Macedônia, ele obedece à visão que ele recebe, e quando ele chega ali, eles vão procurar um lugar de oração, e ali tem algumas mulheres, e eles compartilham a mensagem da salvação, e elas recebem a mensagem, se converte. Lídia é uma delas, e convida aqueles homens para irem à sua casa, e o Senhor começa a fazer uma obra de salvação entre pessoas ali na Macedônia, e diz que no outro dia eles estavam indo para um lugar de oração, e no caminho encontraram uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação, e ela dava grande lucro àqueles que a exploravam. E ela começava a dizer: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E parecia até uma coisa boa que aquele espírito maligno estava falando através da boca daquela mulher. Talvez algo até para Paulo dizer: puxa, que coisa boa que ela está falando de mim. E isso se seguiu por alguns dias, e Paulo discerniu que aquilo lá não era da parte de Deus, mas era um espírito maligno. E ele se voltou para aquela jovem e repreendeu, expulsou aquele espírito de adivinhação que estava agindo na vida daquela jovem. E quando o espírito saiu da vida dela, o lucro que os seus exploradores conseguiam através das adivinhações que ela fazia, cessaram. Eles não tinham mais lucro, porque ela não conseguia mais adivinhar, porque o espírito tinha saído dela. E eles ficaram com muita raiva, muito bravos com Paulo, com Silas, e os agarraram e os levaram às autoridades, e as autoridades, sem sequer interrogá-los, os açoitaram e os lançaram na prisão. E agora você tem os servos de Deus que queriam ir pregar a palavra na Ásia, em Éfeso, que queriam pregar a palavra em Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus queria que eles fossem para a Macedônia. Eles têm aquela visão e eles, em pronta obediência, se dirigem à Macedônia, porque entendem que a obra de Deus é para ser feita ali naquele momento.
E em obediência eles vão, pregam a palavra, pessoas se convertem, encontram uma mulher endemoniada, repreendem o demônio daquela mulher, estão fazendo tudo aquilo que era a vontade de Deus. E qual foi o resultado? Foram açoitados e presos. O que você faria diante de uma situação dessa? Talvez muitos de nós estivéssemos questionando e dizendo: como assim, Senhor? Eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou. O meu plano era sair viajando, pregando a tua palavra pelas cidades, e agora eu estou preso, estou impedido. Mais um impedimento. Como assim? E poderíamos começar a murmurar, a ficar com amargura, com ressentimento. Mas qual que foi a atitude deles? Veja aí comigo o verso 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. Amados, por terem convicção de que o Espírito Santo estava dirigindo suas vidas, após terem sido açoitados e presos, eles não caíram em amargura e murmuração. Pelo contrário, eles louvavam e oravam na prisão, convictos de que estavam fazendo a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Por causa da atitude correta diante dos resultados. Por isso que eu digo, nós precisamos ter a atitude correta diante de resultados de impedimentos. Porque senão nós perdemos a compreensão daquilo que Deus está fazendo. E porque eles tiveram a atitude certa, diz que veio um grande terremoto, que abalou aquela prisão, as portas se abriram, e o carcereiro que estava ali, pensando em tirar sua própria vida, acabou sendo alcançado com a mensagem do Evangelho, e não apenas ele, mas toda a sua família, ouviram a mensagem, se converteram, entregaram sua vida a Cristo e foram batizados. E agora não era somente Lídia e suas amigas que estavam na beira do rio, que conheciam Jesus, agora tinha uma outra família, a do carcereiro, e a igreja começou a se estabelecer na Macedônia através desse evento, desse episódio. Uma família inteira foi alcançada. Às vezes nós não entendemos os meios que o Senhor está agindo, mas nós podemos confiar que Ele quer dirigir nossas vidas. E nós precisamos ter a atitude, a reação correta, para que nós continuemos a ver o agir de Deus diante de situações que vêm sobre nós na forma de impedimentos. Aqui parecia ser um novo impedimento. A liberdade deles estava impedida, eles estavam cerceados de continuar viajando. Mas esse impedimento também tinha um propósito divino. Aquele carcereiro precisava ser alcançado. Talvez você diga: mas pastor, para ser alcançado precisava ser açoitado e ser preso? Bom, o inimigo pode se levantar e intentar contra as nossas vidas, mas como disse José, diante de ter sido vendido, aprisionado, vendido pelos seus irmãos, sido preso no Egito de uma forma injusta, mais tarde, quando ele se revela aos seus irmãos, ele vai dizer: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou para o bem. Porque o Senhor é perfeito em seus planos. Os planos dele são mais altos que os nossos planos, os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Os impedimentos vão surgir, precisamos discernir: vem da parte do Senhor, vem da parte de Deus, ou é um impedimento natural? Se for da parte do Senhor, vou me submeter. Se for da parte do inimigo, vou resistir e vou perseverar. Se for algo natural, eu vou confiar que o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, vai remover aquele obstáculo. Mas eu devo ter a convicção de que o Senhor vai me mostrar o próximo passo. Eu devo confiar que Ele vai me dar direção. Eu devo, uma vez que entendi a direção dEle, ter uma prontidão para obedecê-lo. E uma vez que os resultados daquele impedimento se mostrarem, eu devo ter a atitude certa. Sempre de louvor, de adoração, de exaltação a Deus.
Assim nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos construindo uma trajetória de uma viagem missionária onde o nome do Senhor é glorificado por onde nós passarmos. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. Amém? Você confia nisso, você recebe essa palavra?